Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Só Casa Top Brasília, com conteúdo de qualidade para você que quer construir a sua casa de alto padrão. E o tema de hoje é construção de alto padrão financiada. Quem não tem o sonho de ter uma casa de alto padrão? Mas como é que eu começo? Será que eu financio? Como é que eu desejo e tiro esse projeto do papel? Para falar sobre isso e tirar outras dúvidas nossas, nós convidamos dois especialistas em transformar desejo em realidade. André Patrocínio, que é engenheiro civil, e Leandro Brandão, que é o CEO da Brandão Empreendimentos. Sejam muito bem-vindos, rapazes, ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bastante produtivo, viu? E começando já, quero perguntar para vocês, né? Por onde eu começo a construir uma casa de alto padrão? Pois é. Hoje, quando um cliente me procura, né? Normalmente a gente recebe uma mensagem de algum lead, o cliente procura. E aí, eu quero construir uma casa de alto padrão. O que é que eu faço? Primeiro passo, que eu acho que é bem importante, é hoje verificar se vai se fazer com recurso próprio ou com recurso financiado. Qual é a diferença que eu falo assim para o cliente? Se o cliente tiver o dinheiro hoje, não vale a pena ele fazer com recurso próprio, porque a gente está com a Selic aí a 12,75 e está com a taxa da Caixa a 9,2% ao ano. Então, é melhor a gente pegar esse dinheiro. Se a gente tiver o dinheiro todinho para construir, a gente pega o dinheiro, coloca no banco, vai render, paga a prestação. A gente está ganhando uns 3% de juros aí ao ano. Então, assim, qual é o passo? Primeira coisa, vamos aprovar o crédito junto ao correspondente bancário. Eu vou fazer a casa financiada. Escolhi, vi que fez sentido para mim, vi que eu tenho várias possibilidades aqui dentro da Caixa Econômica, várias formas de fazer esse financiamento, saque, price. E aí, falei assim, decidimos isso, vamos fazer a aprovação de crédito do cliente junto à Caixa, com o correspondente bancário da nossa confiança, passa essa aprovação, passa a documentação do cliente, faz a aprovação de crédito. Com a aprovação de crédito, eu acho mais importante, até antes de você procurar lote, procurar projeto, procurar o que você vai fazer. Porque dentro dessa aprovação, você vai saber ali o limite que você vai ter de renda e o que você vai fazer. Eu consegui aprovar aqui 600 mil, é uma possibilidade. Eu consegui aprovar 1.200.000, é outra possibilidade. Eu consegui aprovar aqui 250 mil, é outro local. Então, primeira coisa, a aprovação de crédito. Depois de feita essa aprovação de crédito, você já saber que você tem crédito, junto com o seu recurso próprio ou não, você já tem esse crédito aqui, aí eu vou começar o segundo passo, que é ver onde que eu vou me encaixar. Como aqui dentro do Distrito Federal, a gente tem várias áreas, tem área de médio, a área de médio alto padrão, a área de alto padrão e altíssimo padrão, então ver onde vai encaixar o que eu tenho de renda, o que eu tenho de recurso próprio, mais o que eu tenho de financiamento. Eu acho que o primeiro passo é esse. André, deixa eu só saber se eu entendi. Você falou assim, se o cliente tiver o dinheiro inteiro, né, todo do financiamento, hoje em comparação à Selic e à taxa da Caixa, o ideal não seria ele pagar à vista? Seria ele... Justamente, porque assim, ele tem o dinheiro todo. O pessoal fala, muita gente fala assim, eu não quero ficar endividado. Só que é uma questão, é a lógica, né? Eu não quero pegar um financiamento de 30 anos, ficar endividado. Que nem eu falo assim, é uma parte mais matemática. Se eu coloco hoje Tesouro Selic pré-fixado, da mesma forma também que vai ser lá pré-fixada a taxa da Caixa. No de 30 anos, eu vou estar recebendo hoje 12,75%, 11% ali de juros ao mês, e na Caixa eu estou pagando 9%. Então, assim, na verdade, eu estou recebendo para fazer minha casa financiada. Isso devido ao subsídio do governo, é por isso que tem essa situação. Gente, pega essa dica, viu? Interessante, porque normalmente já quer logo quitar, tem logo o dinheiro, não quero fazer dívida. É uma outra visão, né, de quem quer financiar. Justamente. E aí, Leandro, por onde eu começo? Então, eu vou complementar algumas coisas que ele falou, que a gente também busca clientes pelo lead, né? Só que a gente foca um pouquinho diferente, porque boa parte dos clientes que nós tivemos, nenhum tem um lote escriturado, que aqui em Brasília nós ainda temos essa questão. Então, todos eles tinham recurso próprio ou buscavam outra linha de crédito que não era uma linha de crédito imobiliária. Aí muda um pouco a taxa de juros, né? Então, assim, acho que a gente acaba tendo que focar um pouco para o que o nosso cliente deseja, qual que é o sonho dele e onde ele quer morar. Eu não sei se para você chega assim, mas para a gente, algumas pessoas vêm com um sonho onde ele não consegue ainda chegar nesse sonho que é o objetivo dele. Às vezes ele quer uma casa de 1.200.000, como você falou, mas ele só consegue levantar 300 mil reais. Então, até você
colocar isso para o seu cliente, explicar para ele que ele ainda não consegue executar uma obra, ter um financiamento para fazer uma obra de 1.200.000, tem que ter um pouco de cuidado e de carinho para você passar isso para o cliente, porque ele pode interpretar de uma maneira errônea, né? Então a gente tem esse cuidado com eles, mas boa parte dos nossos clientes já tem lotes. Então eles já chegam com um recurso praticamente já alocado para que a gente venha construir. E sempre casas de médio para alto padrão. Nossa, é um pouco diferente o público, assim, né? Sim, porque só pegando um gancho aqui, o meu público especificamente é o público hoje que é financiamento via Caixa Econômica Federal, que é onde tem a melhor taxa de juros. Como esses clientes que são, onde tem que aqui em Brasília é realmente o maior problema, porque o que chega de quantidade de cliente que não tem, seu lote é escriturado? Assim, não é escriturado. Isso é um problema. Como é que faz? Não entra, né? Aí não entra, não entra. Mas existem, por exemplo, ele está colocando Caixa Econômica. Você tem, todos os bancos você tem linhas de crédito, porque às vezes você não tem um vínculo com a Caixa Econômica, o cliente, mas ele tem um vínculo com outro banco. Ele pode ter uma linha de crédito ali melhor, talvez, do que a da Caixa igual. Porém, nós temos fintechs que financiam também. Eu vou citar uma que nós somos parceiros, com uma plataforma. O que é fintech? Só para a gente poder, para o público também entender o Na que verdade, é um pequeno banco, né? Vamos dizer assim, mas ele tem um foco, essa especificamente, que é a Cashme. Ela financia somente obras para condomínios e obras de habitações. Somente médio e alto padrão. E mesmo o lote, às vezes, tendo essas decorrências, ele financia para a pessoa física, com uma obra, com financiamento de construção civil. Então, é um ponto importante, é uma demanda que tem em Brasília, que é muito favorável, e que a gente tem por trás da nossa empresa, a Cashme, que financia esse tipo de obra também. Gente, outra dica super importante. Eu falei que ia ser produtivo, né? Outra dica importante. Falando um pouco de financiamento, né? Quais são os tipos de financiamento que tem hoje? E se existe um que é melhor? Ou vai depender muito também do perfil do cliente? Então, dentro aqui da minha realidade, assim, que hoje a gente não encontra, assim, a gente como empresa, assim, quando a gente vai construir e mostrar para o cliente, que fala assim, a Caixa Econômica, digamos assim, é um banco que dá muito mais trabalho de se trabalhar. Mas de questão de taxa, não conseguimos encontrar um banco que consiga bater, porque eles trabalham com juro subsidiado. É juro subsidiado do governo, então não consegue chegar. Então, quais são as formas? Hoje a Caixa Econômica tem duas linhas de crédito. Uma, aquisição de terreno e construção, que a pessoa vai conseguir adquirir o terreno e fazer a construção com recurso da Caixa, limitado a 80%, que a Caixa financia, ou construção em terreno próprio. Nesse construção com terreno próprio, a Caixa financia 100% do valor da construção, desde que a pessoa tenha o terreno. Então, e o terreno seja escriturado. Então, fica a margem, aí já vai para essa outra parte, fica a margem, quem não tem terreno escriturado, aí tem que procurar outras alternativas. Complementando dele, a gente tem uma modalidade, né? Uma modalidade de financiamento que é o equity, né? O que acontece? Você tem 2 terrenos, exemplo, ou você já tem um apartamento que está querendo construir, independente do lote da escritura ou não, você pega o seu imóvel ou terreno e você consegue levantar um crédito para a construção civil em cima daquele imóvel ou terreno que você já tem quitado. Um terreno libera mais ou menos cerca de 50% do valor, e caso o apartamento tenha um percentual diferente. Mas aí você pega aquele recurso para investir na obra que você quer fazer. Independente de ser Caixa Econômica, todos os bancos têm o equity, né? Que aí você tem uma outra modalidade, mas que também funciona para a construção civil. E não tem ninguém para bater a Caixa Econômica, né? Não tem como. Em termos de taxas de juros, só que é um banco bem complicado. Mais burocrático, né? A burocracia é infinitamente maior. Sim. Mas vale a pena? Vale a pena, vale a pena, com certeza. Então, falando em vale a pena, o que vale a pena? Construir ou comprar pronto? Esse daí eu acho que, assim, sem sombra de dúvida, não tem quem vai ver que construir vale muito mais a pena de comprar pronto. Pelo menos aí, assim, a gente verificar. Se não tivesse, assim, existem muitas empresas, e a gente também faz, algumas chamam incorporação, né? Você pega o lote, constrói e vende. Por que faz isso? É o custo da coisa feita, basicamente. Algo feito, ele custa mais do que algo que está por fazer. Então, muitas pessoas têm essa relutância em construir devido, a gente sabe a nossa qualidade de mão de obra, o tanto de profissionais de diferentes formas que tem no mercado, então a pessoa fica receosa em construir. Então, muita gente já quer chegar, quer comprar e quer mudar para amanhã. Quem tiver um pouco assim de planejamento, pensar, eu quero mudar numa casa, mas eu posso aguardar 8 meses, 1 ano... Então, assim, é pelo menos 30% a menos que vai pagar. Sem contar que eu acho que tá a questão da personalização, né? Você vai construir, você coloca do jeito que você quer, né? Então, um quarto perto da sala, uma sala de jantar, ou um closet, eu acho que fica mais
como é que eu vou falar? Personalizado, Exato. mais exclusivo você ter uma construção do que você chegar pronto que uma outra pessoa pensou, uma outra pessoa idealizou. Tem E isso assim, também, essa né? questão que você colocou, eu não sei se você percebe isso lá, mas a questão do tamanho do quarto, o quarto principal, o quarto do casal, por exemplo. Todo mundo que chega para comprar uma casa pronta, normalmente você quer um quarto maior e nunca atende à sua vontade. Quando você constrói e você participa da elaboração do projeto, aí você consegue optar, escolher algumas coisas. Porém, na minha percepção, quando a gente pega um projeto pronto, onde a gente simplesmente entra com a execução da obra, há uma dificuldade entre o entendimento do seu cliente com o projeto e o entendimento com a realidade do que é o projeto. Que às vezes quando ele começa a olhar a realidade, ele fala, nossa, mas não era isso. Não, mas o seu projeto é esse. Porque uma coisa é o que está no desenho. E outra, quando ele consegue enxergar na realidade, que ele vai ter uma noção de espaço. Por exemplo, ele vai chegar, vai olhar a escada, mas fala, mas essa escada ficou um pouco íngreme. Por quê? Porque no projeto, ela encaixa, ela está perfeita, não está errada. Mas às vezes para a condição daquela pessoa, que às vezes ela pode ter uma dificuldade um pouquinho de locomoção, pela idade ou qualquer coisa, ela fala, nossa, mas ficou íngreme. Mas já não dá para mudar, porque já está pronta. Então, essa dificuldade da realidade com que é o projeto, você tem que também ter, eu não sei você, mas eu que estou fazendo médio e alto padrão, você tem que ter um jogo de cintura para lidar com o cliente e mostrar, olha, mas é isso daqui. A gente olha o projeto, aí fala, não, mas não era bem isso, mas agora já não dá mais. Já teve que desmanchar? Já tive que desmanchar. Eu já tive experiência já com isso, principalmente nas primeiras casas que a gente construía. Quando a gente foi construir as primeiras casas de alto padrão, não tinha casa assim pra gente mostrar a casa nossa, pra gente pegar e mostrar como padrão pra pessoa entender. Falou, essa aqui é uma casa. Porque tem gente que vem com a cabeça e fala assim, eu quero um quarto como se fosse um quarto de apartamento. É um quarto menor. Não, eu quero um quarto de uma casa grande, eu quero ter um closet gigante, eu quero ter um banheiro, eu quero ter 2 chuveiros e isso, aquilo. E aí você começa aquela metragem, não ficou muito grande essa metragem, tem que diminuir, porque o custo é por metro quadrado, basicamente, boa parte do custo é por metro quadrado. Então, dentro disso, o que a gente minimizou? É o cliente entrando numa casa, porque eu vejo uma outra parte, quando você pega uma casa totalmente, já que a gente às vezes uma casa modular, que é uma casa que a gente vai construir para vender, que é vendável, a gente vai simplesmente executar aquilo ali, não vai ter nenhum tipo de problema, porque a gente já sabe que aquilo ali, quando a pessoa comprar, vai ser aquilo. Uma casa personalizada, onde o cliente vai lá com o arquiteto, a gente entra, você fala, esse aqui é o quarto, esse aqui é o banheiro, vai te atender? Principalmente quando a gente tem alguma casa já ali, já está construída, né, está na parte de finalização, e a pessoa sente, né, e fala assim, nossa, esse quarto aqui me atende, ou esse quarto aqui não me atende, eu quero aumentar nisso, eu quero diminuir isso. Então, acho que assim, a personalização do projeto é muito importante, desde que a pessoa, porque não é simplesmente colocar no papel ali, chegar e falar assim, vamos desenhar, e assim, não, tem um projeto, tem um arquiteto que tem essa sensibilidade, mostrar um 3D para o cliente, ou então mostrar num local, numa casa que já esteja pronta, mais ou menos parecida, né, no perfil ali que ele quer, para ele simplesmente ficar satisfeito, né, com o resultado final. E eu acho assim, complementando o que você falou, que o arquiteto tem essa sensibilidade, né? É importante ter, porque o arquiteto é o primeiro ponto. A gente estava falando um pouquinho de financiamento, mas após o financiamento, entra o arquiteto. E se o arquiteto também não entender a condição do cliente dele, ele faz um projeto mirabolante que a pessoa não vai ter condições de executar. Só que ela quer aquele projeto que está desenhado. Mas a conta não vai fechar. O que ela consegue financiar, o que ela tem de recurso, ela não consegue executar aquilo ali. Justamente. Porque o arquiteto, às vezes, ele coloca um acabamento que não é condizente para a realidade daquele cliente. Sim. E isso interfere diretamente no... E nisso eu tenho uma experiência interessante, né? Porque o arquiteto, às vezes, ele faz lá o 3D dele e coloca tudo para o cliente, só que você tem as limitações da caixa, o que é um alto padrão e tem assim, o que é altíssimo padrão. Então, assim, na caixa, a caixa trabalha até assim, o alto padrão, qual é o porcelanato? Aqui você vai colocar um porcelanato 60x60, ou a pintura é essa, o arquiteto pega, vem, e lógico, a casa fica maravilhosa, fica linda, aí o cliente vê aquilo lá, só que eu falei, isso daqui... ele tá te fazendo isso como forma ilustrativa. Para você colocar isso, tem esse custo e tem um custo extra, que é do que você está colocando, além do que é considerado aqui um alto padrão utilizado pela Caixa. Como é que vocês lidam com isso, gente? Com esses desafios, assim, expectativa versus realidade? E esse eu acho que assim, é o melhor que eu gosto assim, de lidar dentro da obra, é lidar com o cliente especificamente. Porque o cliente, assim, eu penso bem assim, o cliente vai fazer uma obra ou no máximo 2 na vida dele toda. Eu faço isso todo dia, já entrou na minha rotina. Então, como eu entro nessa perspectiva assim, cara, ele é a obra dele, é a obra da casa dele. Então, vem a cliente, às vezes, tem uma insatisfação, não, no quarto não ficou do tamanho que eu queria, e a gente tentar ajustar
dessa expectativa que ele tem. Normalmente a expectativa dele é gastar muito menos do que ele vai gastar. Sempre. E é um sempre interessante. Por quê? Porque tem no mercado pessoas que passam preços extremamente duvidosos, que não vão conseguir executar a sua casa. Então, às vezes, a pessoa tem um parâmetro de preço que não é razoável e fala assim, não, vou gastar isso. Começa uma obra e não termina. É o que a gente mais vê acontecendo. Então, assim, dentro de um processo assim, financiado, dentro do processo que eu vejo, assim, deve você já deixar todo o parâmetro, falar assim, esse aqui é um orçamento real. Esse eu acho que é o principal ponto, é você colocar um orçamento dentro da realidade e conseguir executar esse orçamento de forma de chegar lá no final e o cliente não falar, não, eu tenho que gastar mais X mil aqui, ou às vezes você conseguir até economizar para o cliente, conseguir dar um brinde ou um bônus para o cliente aqui para ele ajudar ele no armário, ajudar ele em alguma outra coisa na casa dele. Eu acho que você já respondeu, você quer complementar? Eu vou complementar, claro. Eu acho assim, a gente tem que ter uma preocupação muito grande, porque a gente está lidando com um sonho. Como você colocou, ele vai fazer 1 ou 2 obras na vida dele. Provavelmente aquele ali é o maior sonho que ele tinha. Então a gente tem que ter um cuidado para lidar com isso, para a gente não gerar frustração para eles. E quando são pequenas coisas, pequenas mudanças, eu realizo as pequenas mudanças, sem ter que questionar valores ou preços. Dá um exemplo, Leandro, de pequenas mudanças. Ele citou se for uma coisa simples, como você colocou, de um quarto, onde aquele quarto não vai mexer na estrutura da casa, eu tiro a parede e coloco ela em outro lugar. Coisas pequenas. Sim. Outra coisa, simples. Eu já peguei casa de alto padrão que não tinha soleira para dar um acabamento para a esquadria. A soleira é uma peça de mármore, de granito, enfim, que ela dá um acabamento melhor para você colocar a esquadria, que é a porta ou uma janela. Bem simplificando bastante. Não tem. Quando a gente coloca, dá um acabamento completamente diferente, você impermeabiliza a obra. São coisas simples que eu prefiro acrescentar. Eu gero mais qualidade para minha obra, não vou ter preocupação com retorno de obra, porque isso eu nunca precisei voltar até agora e eu não pretendo voltar. Então, eu entreguei a casa, está entregue. Porque você voltar para um reparo, ela custa para a gente como empresa. Aí eu já não estou falando do cliente, ela me custa como empresa e gera desgaste muito grande. Então, assim, pequenos detalhes que eu possa colocar que não me agrega um custo muito alto, eu prefiro realizar. Que eu acho que você acrescenta para o seu cliente que em algum momento ele vai te indicar. Pelo menos para alguém também orçar com você. Eu acho que vocês já responderam a minha próxima pergunta, mas queria que a gente expandisse isso. Quais são as vantagens de você financiar direto com a construtora? Além dessa que vocês falaram agora, de estar mais perto do cliente, de entender a necessidade do cliente. Quais são as vantagens? Esse deixo para você, porque você faz financiamento, diretamente. Então, eu faço financiamento diretamente porque eu tenho uma fintech por trás. Mas o que eu faço é tentar elaborar a execução da obra com o que o cliente pode me passar de parcelas, por exemplo, quando é recurso próprio. Então, a gente tenta linkar as duas coisas e, de certa maneira, eu estou financiando para ele, porque minha obra está sempre à frente do recebimento. Então, a gente financia, só porque como nós não somos uma grande construtora, que constrói inúmeras casas em corporação, aí eu tenho que fazer dentro de uma coisa que se adequa à minha realidade. Mas eu financio para ele nesse sentido. Quando eu termino a casa, tem que ter no máximo 2, 3 parcelas para serem quitadas, senão eu não consigo financiar para ele. Mas a gente se adequa à realidade. Por exemplo, uma obra que se ele tivesse o recurso rapidamente, a gente faria em 5, 6 meses, 8 meses, você tem que fazer 1 ano, 1 ano e meio e ainda fica um resíduo após a entrega da casa. Sim. Perfeito. Só para complementar que esse financiamento, quando a gente fala assim diretamente para a construtora, mesmo tendo uma fintech, nunca é a construtora, normalmente ela não vai ter um recurso próprio para pegar e fazer um financiamento, que quando eu falo financiamento eu vejo assim, de imóvel é 10 anos, 15 anos, não, ela vai fazer um financiamento para você no decorrer de meses, no decorrer da obra, é aquele recurso próprio ali que você vai ter que juntar e diluir ali no decorrer da obra. O que eu até recomendo para os clientes sempre faça a construtora que a gente falou. Você primeiro executa, depois você recebe. Se a construtora não consegue ter pelo menos ali um mínimo fluxo de caixa de 1 mês, se ela não consegue ter essa organização, imagine se ela vai ter organização na sua obra. Então, eu acredito que isso é muito importante. Sempre está ali o fluxo de caixa, execução, recebimento, que é até como agora, atualmente, os problemas da caixa está sendo desta forma. Você primeiro executa, depois você recebe. Executa e recebe. Que aí você não tem problema na obra. Aí eu já faço diferente. Eu recebo antecipado. De 15% a 30% do valor daquela obra, eu sempre recebo antecipado. Eu já trabalho de uma maneira diferente. Só que quando é da Caixa, a Caixa trabalha por medição, que a gente chama. Por exemplo, você construiu a fundação da casa, toda a fundação da casa. Normalmente, quando eu fiz da Caixa, vem o engenheiro da Caixa, confere, tá ok, você fez dentro das normas, aí que ela vai te liberar. Quando eu recebo antecipado, eu vou fazendo obra.
Sim, perfeito. Eu falo assim, você recebe antecipado, mas você que nem você falou, você deixa umas 2 parcelas Sim, para frente. sim, Então, eu tô na sempre verdade, com a obra à frente. exatamente, Sempre com a obra à frente. é isso que eu tô falando. Você vai ter que receber uma mobilização de obra ali inicial Exato. para mobilizar a obra, para colocar um fluxo da obra ali, 15%, 30% da obra, mas após isso, você vai executando a obra, você tem essa gordura, né? Você está sempre na frente à execução do recebimento. Era Isso nesse é sentido. importante para gerar segurança para o nosso cliente. Exatamente. Também. Porque assim, ó, ele colocou um ponto importante. Quando você vai comparar, quando a pessoa tem 4, 5, 6 orçamentos, é muito complicado a gente apresentar mais um orçamento. Porque mesmo empresas que são conhecidas, elas fazem algumas situações que não tem condições de você disputar com ela. Para você pegar e executar dentro do que é a realidade de projeto e construção civil, se você for executar com qualidade, isso tem um custo. Então, assim, tem valores que não tem como você... ele está abaixo do custo. Porque tem empresas também que se preocupam em apenas pegar um projeto, pegar um contrato. A nossa preocupação, eu percebo pelo que ele colocou, é a gente te entregar o seu sonho. É diferente. Eu quero te entregar o sonho, para quando você entrar dentro da sua casa, você vai falar, nossa, essa é a minha casa. Então, se a nossa preocupação é entregar um sonho, realizar um sonho para o nosso cliente, então a gente não pode também apresentar uma proposta de qualquer forma. Gente, o que é financiamento coletivo? Há 2 situações, assim. No caso, dependendo do volume da casa, até pela Caixa, você pode juntar a família, um financiamento coletivo, por exemplo, pode juntar o marido, a esposa, um filho, para adequar a um valor de financiamento para ele comprar a casa, independente da modalidade que ele escolheu. Como também podemos juntar nós 3 aqui, fazemos um financiamento coletivo para que a gente faça a incorporação de uma casa. Sim. E aí, na incorporação dessa casa, no resultado, pagamos o financiamento, o resultado dividido por nossas cotas. Ah, tá. São 2 maneiras de financiamento coletivo. Mas não seria, então, para eu morar? Seria para investimento? As 2 situações. Esse que eu te falei, você pode juntar. Na Caixa, inclusive, hoje nos programas do governo, Minha Casa Minha Vida, tem um valor até considerado que você pode fazer, você pode unir você, sua esposa, filho, para dar aquela renda que compõe o pagamento de um valor X de parcela. Aí você está comprando para morar. E você pode fazer mais ou menos o mesmo tipo de financiamento, que também é financiamento coletivo, para você angariar investidor, ou juntamos nós 3 e somos os únicos investidores. Legal. Perfeitamente, assim, ó, na Caixa, o que é, nesse sentido, que a gente não utiliza o termo financiamento coletivo, assim, a gente compõe renda de 2 ou 3 pessoas, compõe essa renda para executar. Isso aí, normalmente, no banco é aceito, assim, então, todas as pessoas vão fazer a análise, porque, às vezes, a pessoa uma lá só consegue comprovar a renda de 5 mil, aí o outro com mais 10 mil, aí soma esse todo, e desse todo é que vai ser o maior valor aí de prestação, de parcela. E a casa fica no nome de quem? Dos 3. Dos 3. Não tem como ter perda, mesmo para quem é investidor. Todo o projeto, ele é feito com os 3. O financiamento coletivo é um tipo de solução financeira personalizada ou existe diferença? No meu ponto de vista, sim. Ele é personalizado por quê? Para a gente obter o nosso sonho da casa própria, se nós somos uma família, então eu estou personalizando o tipo de financiamento para que a gente consiga ter. O marido e a mulher, a esposa, ou com algum filho. É uma composição, sim. No meu ponto de vista, a minha maneira de enxergar é um financiamento personalizado. E você, André? Pois é, eu não tenho muita informação assim, que esse nome, ele não é muito do usual, que o financiamento coletivo, para mim, é isso, assim, é composição de renda e é o praxe. Mas é isso mesmo. É o praxe do mercado. É a composição de renda. É a composição de renda. Sim. Então, assim, é juntarmos, se uma pessoa só, para que eu vou utilizar o financiamento coletivo? Normalmente, se uma pessoa só ali, ela não consegue ter uma renda suficiente para poder pagar a prestação, e aí ela vai juntar com mais uma segunda pessoa, ou com a esposa, ou às vezes com um desconhecido também, ou às vezes com algum parente, não tem essa limitação junto à Caixa. Entendi. Isso é interessante porque, normalmente, o valor do financiamento, ele fica abaixo do valor de um aluguel, quando você compõe tudo. Então, isso é muito interessante para que a pessoa venha fazer um financiamento para a casa própria. No caso, para a construção. Porque aí o valor é mais ou menos 30% abaixo. Que é o resultado de uma empresa que está fazendo a incorporação. É interessante essa questão, porque aluguel é um dinheiro que você não vê, né, gente? É. Não. Então, se você já tá A pessoa fala assim, não, é muito tempo, é 30 anos. Eu falei, aluguel é pro resto da vida. pro resto da vida. Verdade. Fora que você pode amortizar, né? Exatamente. Então, você ainda tem essa, dependendo da modalidade, acho que você fala melhor do que eu, Sim. se a tabela Prime ou a outra, Price ou a saque, né? ou a saque, você consegue ter um tipo de amortização. Com Se você puder certeza. falar, acho que é interessante. Perfeito. Então, assim, basicamente, falando sobre essas 2 tabelas. A tabela Price, ela é uma tabela com valor fixo.
E a tabela SAC, ela é uma tabela com valor decrescente. Se você utilizar a tabela SAC, você consegue, durante a obra, fazer ali uma amortização. Então, a última parcela sua vai ser, assim, uma porcentagem, porque vai tirar todos os juros que vai correr. Então, assim, sobrou um dinheiro, agora minha taxa de juros está lá 9%, mas eu tenho um dinheiro, a taxa Selic está mais barata. Eu vou lá e faço ali uma quitação, eu faço ali uma amortização do meu valor em parcelas, e ao invés de eu pagar isso, a maioria dos contratos, eles são pagos em menos de 15 anos. Mas Assim. eu vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta. Quando eu vou antecipar, aí eu antecipo de trás para frente, no caso, eu pago as últimas parcelas, eu não antecipo a minha próxima, não é isso? Isso, tem as duas formas, né? Você pode antecipar o valor total e redividir isso dentro desse período, ou você pode antecipar o período, o tempo. O melhor, quando você antecipa o tempo, você vai pegar as últimas parcelas, todas elas sem juros, porque vai diminuir esse juros, essa incidência de juros de 20 anos, e vai pegar uma parcela ali bem pouco, eu acho que é o melhor resultado. Você consegue pagar, por exemplo, 2 parcelas ao mês, ele paga a próxima, a que está vencendo, e paga a última do financiamento. A última ele está sempre pagando o valor do capital sem juros. Exatamente. Gente, quando é que um imóvel ele não pode ser financiado? Ou todo imóvel pode ser financiado? Ele não pode ser todo, porque tem que o primeiro ponto tem que ser escriturado, seja lote ou apartamento. Então, um imóvel que não é escriturado, ele não pode ser financiado. Não, e ele tem que ter o habite. Porque por algum motivo qualquer, o bombeiro não liberou, ou o fiscal da Caixa, quando vem para ele fazer a vistoria da casa, se ele não aprovar também, não tem financiamento. Então, se a casa não foi construída dentro das normas, por exemplo, a margem mínima de um corredor para você passar, acessibilidade, tem alguns itens que são nossos da construção civil, que se não tiver adequado, a Caixa Econômica, por exemplo, quando ela vai validar a sua casa, ela não libera financiamento. O que o engenheiro da Caixa, o que ele avalia para financiar o imóvel? É assim, basicamente, nos nossos projetos, quando a gente vai fazer construção, para construir e financiar, a gente não tem problema que a gente tem antes uma avaliação do nosso projeto. Então, a Caixa avalia o projeto antecipadamente para depois a gente construir e não vai ter uma surpresa no futuro. Hoje, a limitação basicamente é essa, do imóvel ser escriturado, principalmente aqui no Distrito Federal, onde a gente tem uma parcela muito grande de terreno, que é terreno irregular, e o imóvel sendo escriturado, vamos falar assim, casa pronta, mudando um pouco o foco, casa pronta. Casa pronta, ela tem que ter habites. E para ter tido habites, ela tem que ter sido aprovada, tem que estar dentro do Código de Obras. Então, aí tem todos os afastamentos, cada local, cada região tem o seu aproveitamento, coeficiente de aproveitamento. Eu posso aproveitar nesse terreno aqui, Parkway, 50%. Sim. Posso aproveitar aqui no Guará, 100%. Então, cada terreno tem sua especificidade. Gente, como é que se faz o gerenciamento de uma obra dessa? Vocês começam por onde? Depois que foi aprovado o crédito, né? Pois é, o gerenciamento de obra é aí a parte que a gente realmente começa, digamos assim, não a trabalhar, porque o trabalho já é desde o início, mas a parte divertida, assim, da obra. O que hoje, que eu falo assim, qual que é o diferencial de você contratar uma construtora, um engenheiro ou um administrador para sua obra? Que ele vai ter ferramentas, principalmente assim, um MS Project, que é saber como vai todas as suas fases de obra. A obra acontece muitas coisas concomitantes. Se você simplesmente larga e quer deixar, ela não é linear. Acontece uma parte aqui, outra parte aqui. Então, é você ter essa organização da obra, do fluxo de obra, para isso você conseguir maximizar o seu pessoal, diminuir seus custos e tentar organizar a obra o máximo possível e conseguir manter dentro de um prazo que você se propôs a fazer. E eu não vou só nisso, não. Ainda acrescento mais um pouco. Se você tem alguém que está gerenciando a sua obra, ele te ajuda na compra do material, para você não comprar material excedente ou sempre faltando. Porque hoje, normalmente, quando você compra um material, você ainda paga frete. Então, são coisas simples, mas que quando você chega no final de uma obra, o percentual de frete ele tem que ser bem considerado. Porque faltou alguma coisa pequena, você vai pagar um frete para levar uma coisa pequena. E quando você consegue comprar dentro de um cronograma de execução de obra, você também gera economia. Então, não é... E outra coisa também muito importante, eu acho que você vai concordar comigo, é ser um pouco psicólogo, né? Para você lidar com pedreiro, ajudante, mestre de obra. Toda a equipe. Toda a equipe. Exatamente. Eu vou falar que a vantagem de você
contratar um gestor de obra é que você economiza até com psicólogo, você economiza até com remédio, você economiza até com pintura de cabelo para o cabelo não ficar branco. E eu ainda vou porque, meu Deus do céu, gente... né? E você passa a ter só uma pessoa quem brigar e reclamar. Entendeu? É isso, você só briga com um, você só briga com um e não com 10, com 20, né? E você nem sabe se a pessoa não foi trabalhar, não foi, a diária nem sua é. Você só quer, é igual minha avó falava, eu não quero nem saber de onde é que veio a tinta, eu só quero o quadro pronto, né? E acho que uma das vantagens, ou a maior vantagem é essa, né? Você ter ali um gestor de obras que está à frente e aqueles probleminhas que desgastam, gente, durante a obra. Desgastam mesmo, né? Você não precisa passar, ele vai passar por você. E obra é desgastante. Muito, se você parar para analisar, ela te desgasta muito. Você mexer com o pessoal, fornecedor, porque ele atrasa também. Então você tá com toda uma equipe dependendo de um material que às vezes ele demora 2, 3 dias para ser entregue. Você vai fazer o quê? Então se você não tiver condições de lidar com isso, o mesmo seu cliente não compreender que algumas coisas, algumas eventualidades vão acontecer, é melhor comprar a casa pronta. Com certeza. E ainda tem um ponto que você falou que realmente que eu não tinha frisado, que é um dos mais importantes, que é a compra de material. Porque assim, se você compra o material em quantidade, na época certa, o material está na obra na época certa, pronto, você economiza tempo, você economiza espaço, você economiza dinheiro. E economiza na mão de obra, porque você fez dentro do prazo que você fez dentro do prazo, porque assim, quando você... Eu falo assim, para mim, o terror do mundo é deixar material na mão do cliente. Isso pra mim eu nem faço. Falei assim, ó, eu prefiro, eu tenho que ter meu material na hora que eu preciso. Porque se eu deixo material pra confecção, você pode pegar e você quer comprar o material? Ok, eu vou te passar aqui o orçamento. Sempre a gente vai ter orçamento melhores, porque a gente sabe onde cotar. A gente cota com 5, com 10 empresas ao mesmo tempo. Então a gente tá por dentro das cotações que a gente quer comprar o mais barato. E isso, falei assim, ó, o material tem que chegar na hora certa. Que é o cliente às vezes pegar assim, não, eu vou comprar esse daqui aqui, esse daqui aqui. Eu falei, você somou o frete? Que isso daqui, mas isso daqui, às vezes, isso aqui não compensa. Então é melhor você comprar tudo aqui. Então, é tudo. E outra coisa, às vezes ele tá em um evento da família, ou ele não tá disposto a sair agora, tá trabalhando, aí amanhã gente. eu vou comprar. Só que se ele comprar amanhã, vai gerar ainda o tempo de entrega. Então, assim, o atraso não é de um dia. Atraso, às vezes, chega quase uma semana. Então, assim, para deixar na mão do cliente também, não... Gente, vocês têm toda a razão. Atrapalha muito. Olha, eu passei por isso. E assim, gestor de obra sabe calcular. Quando você não personaliza esse... Você passou por isso, você não contratou nenhum dos dois. Com certeza não. Com certeza não. Mas eu vou até pedir desculpa aqui. Mas assim, ó. Tanto de porcelanato, faltou. Aí você sai da sua casa pra comprar. Chega lá, já não tem mais aquele outro. Você tem que complementar com outro que é parecido a cor. Gente, olha, não. Contratem um gestor de obras. Tá bom? Aqui, ó, tá o Leandro aqui, tá o André aqui por experiência própria, porque olha, que mais a gente passa é raiva. Então, pra gente não passar raiva, né, contratem os meninos. E falar nisso, não em raiva, tá? Que a gente já passou. Sobre essa questão de confiança. Porque um gestor de obras é o olho do cliente lá na ponta, né? Então, além desse caráter e dessa confiabilidade, o que mais um gestor de obra precisa ter? Eu vejo assim, o principal é transparência. Desde o início, porque se você tiver transparência com o seu cliente, de você trazer para ele um orçamento que é exequível, ó, esse aqui é um orçamento exequível, você já vai evitar já uma catatal de problema. Você acertou ali no orçamento. E dentro de obra existe problemas. Não vou falar assim, obra, normalmente existe problemas, só que são problemas resolvíveis. E aí é chegar para o cliente, manter um nível de reuniões ali, que seja semanal, que seja quinzenal, mostrar para o cliente, ó, a gente está fazendo isso, explicar para o cliente que, ó, no começo você vai ver sua obra não acontecendo nada, você está fazendo a fundação, depois você vai ver sua obra dando um salto quando colocar as paredes, e depois você vai ver sua obra parando novamente. Esse é um processo de obra. Existe assim, não é porque sua obra está parando, cada época vai ter a quantidade de pessoas necessárias. Tem todo um fluxo aqui. Vocês fazer essa transparência, explicar isso para o cliente, que depois ele não vai ser surpreendido, não vai achar que está tendo algum entrave na obra. Basicamente, eu acho que esse é um dos principais motivos. Assim. Eu acho que é o principal, na verdade, é a transparência. Tanto para você receber o cliente, quando você vai fechar o contrato com ele, e no decorrer da obra e nas etapas da obra. Muitas das vezes, quando ele contrata como gestor, às vezes ele não passa a fiscalizar muito a obra. Mas é importante que a gente pegue o nosso cliente, mostre para ele na obra em si o que está acontecendo, qual a etapa que a gente está vivenciando, alguns problemas que nós passamos, explicar, principalmente depois de ter sido resolvido. Porque assim, o problema chegou, resolva. Então, uma decisão na hora para não atrapalhar a entrega final da obra. E depois você passar isso para o seu cliente. Porque você fala, aconteceu isso, tá vendo que nós solucionamos. É uma questão de transparência para ele compreender a importância de ter te contratado também.
Claro. Porque senão, quando você não leva, não é levar o problema para ele, mas você apresentar o problema e já entregar a solução, ele vai falar, mas é muito simples, na próxima eu já não preciso dele. Só que ele tem que entender que você tá lá é para resolver o problema dele, para não deixar o problema desgastar a ele, tem que desgastar a gente que foi contratado para isso. Então, acho que é importante ter essa transparência e mostrar as etapas do que está sendo feito. Vocês tomam Rivotril? Não. Por enquanto tem terapia, né? Terapia uma conta, vez né? por semana, pelo Chá menos. de camomila, nada disso. Eu ando chá a de cavalo, camomila. pelo menos uma vez na semana. Ah, pra que dar uma... bom, hein? Tá vendo? Né? Cada um com a sua terapia. Qual o maior desafio? O cliente ou a mão de obra que vocês lidam? Pra mim. Porque eu entendi que o gestor de obras, a mão de obra e o cliente, vocês estão nesse meio aí. Eu vou falar assim, os dois têm pessoas muito boas e tem bastante desafio. Já tive clientes bastante desafiadores, assim, que principalmente na questão, assim, de querer modificar o projeto no decorrer da obra, que isso, assim, é um terror de qualquer pessoa que está executando uma obra, chegar e ter que mudar e às vezes não ter nem a possibilidade de mudar. Quando tem possibilidade, tem um problema, tem uma solução. Mas quando não tem, a gente está lá para executar um projeto, e às vezes o projeto vem do cliente. A mão de obra é aquela coisa, né? Você tem que saber que já está nesse meio, que vai ter que viver isso mesmo, tem que viver isso, procurar pessoas. É o principal gargalo que a gente tem hoje, é mão de obra. Isso. E não só qualificada, a gente tá colocando mão de obra. Não, a mão de obra ela básica mesmo, a mão de obra básica. Acontece coisas em obra que a gente fica assim, se contar, dá um livro. E tem algumas pessoas que elas não vêm todos os dias da semana, ainda tem essa. Isso, segunda-feira principalmente é um dia, especificamente, parece que é o dia da folga. Da folga, é o domingo. É o domingo. É o domingo. A segunda-feira, muitas vezes, é o domingo. E assim, a gente até tem uma política na empresa. Fala assim, ó, cara, quem falta segunda-feira é porque não quer trabalhar, a gente tem que arrumar outro, porque assim, é trabalhoso, é um local que tem rotatividade de mão de obra, é um serviço... É grande a rotatividade, é um serviço que a gente entende que é pesado, mas a gente tem que buscar ali o máximo possível, estar com pessoas ali que estejam compromissadas, que é o que eu acho que é o mais difícil, hein? Pessoas compromissadas com aquilo, porque o meu cliente ele não quer saber se se ele bebeu e não foi lá trabalhar. Se não tinha ônibus, o que aconteceu. Por isso que eu digo que a gente tem que ser um pouco psicólogo sim, que a gente tem que chegar na obra e entender, saber como conversar com o ajudante e como conversar com o mestre. Juntar todo mundo, explicar o porquê que está acontecendo, o que a gente tem que fazer, e eu faço na obra. Tem uma pessoa lá em uma das obras que a gente está fazendo agora, especificamente ele é um ajudante. Ele faltava quase toda segunda-feira. Trabalha muito bem, certinho. Aí um dia eu conversei com ele. Ele não faltou. Passou várias segundas-feiras sem faltar. Os outros que estavam trabalhando, o que você conversou com ele? O que você combinou com ele? Queria saber. E eu não combinei nada. A única coisa que eu fiz foi ter uma conversa com ele. Chamei ele, a gente sentou e nós conversamos juntos. Expliquei para ele a importância dele ter o trabalho, casado recentemente, qual era a importância do trabalho para a família dele. Então, às vezes, é você sentar e conversar, mas você saber atingir aquela pessoa. Porque se você ficar focado só no cliente, a conversa que você tem com o cliente é diferente que você vai ter com um ajudante. Então, isso para mim é o maior desafio, né? É mais do que lidar com o cliente. É lidar com a mão de obra. Certo. Gente, vocês lidam com sonhos. Sim. Mais do que clientes, vocês lidam com sonhos. E como é que é esse sentimento, assim, de vocês de transformar projeto numa realidade? Quando vocês entregam, qual é o sentimento? Eu falo que para mim a parte mais gratificante é você chegar, olhar que ele tem um terreno e depois você falar, buf, nossa, é uma casa, é o sonho da pessoa, a pessoa tá feliz, sorriso no rosto, e principalmente assim, é a parte que eu mais gosto da obra, é quando o cliente tá pagando, mudando, falando assim, gente, minha casa tá pronta agora, minha casa tá acabada. É só aquele, para mim é um sentimento assim, de satisfação, assim, profunda mesmo. É um sentimento assim de realização, de gratidão, na verdade, né? Porque acreditaram no nosso trabalho, a gente demora meses para mostrar e no meio desse caminho tem conflitos. Então, quando você consegue entregar, quando a pessoa para de frente à casa dela e observa, e você consegue visualizar que o sonho foi realizado, isso é satisfatório demais. Não tem nada assim que compara. Para mim, é isso que faz você enxergar um nada e de repente você vê um sonho na sua frente. Isso aqui é a satisfação de entregar para o cliente. Eu tô lembrando quando eu recebi a minha casa, depois de trancos e barrancos. Aí realmente é uma satisfação enorme. Meninos, já acabou. Olha aí. Vocês acreditam? Acabou. Mas eu queria, assim, primeiro agradecer e queria deixar aberto para vocês poderem ter uma mensagem, uma consideração final para o nosso público. Fica aberto para vocês falarem o que vocês quiserem. Pode ficar à vontade aí. Bom, falar direto com o público, né? Eu acho que o mais importante é você ter noção do que você realmente consegue para realizar esse primeiro passo. Porque às vezes é o primeiro sonho, nem sempre é o seu último sonho. Então, assim, entenda que é o primeiro
para que você consiga fazer um projeto dentro da realidade que você consegue executar ou buscar um financiamento. Porque nesse, com certeza, você terá outros sonhos, você vai modificar aquela casa depois de um pouco tempo, não vai ser suficiente para você, então você vai buscar outros sonhos. Então, entenda o momento que você está para que você busque um financiamento, busque uma empresa dentro do que você pode realizar. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho muito importante a pessoa realmente entender assim, né? E procurar se cercar de pessoas e de empresas confiáveis. Hoje a gente tem muita validação no mercado de saber assim, essa empresa é confiável, eu já tenho tenho uma expertise no mercado, e eu acho isso muito importante de ter dentro, saber qual é o seu orçamento, até onde vai seu bolso, e falar assim, eu não vou querer fazer uma casa de 1 milhão com 300 mil reais, não é possível, não é possível, mesmo que a gente queira bastante, a gente quer ajudar e quer muito, mas é isso, saber até onde que vai seu bolso e, principalmente, procurar uma empresa que seja séria, procurar profissionais que você tenha referência, porque isso é o que dá dor de cabeça. Você tendo profissionais que são qualificados, que você tem referência, sua obra vai fluir e vai conseguir aí chegar no final, realizar seu sonho e ficar feliz. Sonhe, construa, procure os meninos e viva. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.